Ei, pessoal! Passando aqui para gravar mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar acerca de uma mulher que ela tem uma história linda, uma trajetória linda. E essa mulher, ela descobriu o seu propósito em meio à dor. E o tema da mensagem é um encontro no templo. Essa mulher, ela perde o seu marido. E quando ela perde o seu marido, ela tem que lidar com a sua dor. E lidando com a sua dor, ela descobre o seu propósito em Cristo Jesus. E essa mulher, nós temos poucos relatos sobre ela, mas ela deixa algumas lições muito importantes para a nossa vida. Uma delas é que o adorador, o verdadeiro adorador, ele não adora Deus por aquilo que Deus nos dá. O verdadeiro adorador adora Deus por aquilo que Ele é. E o verdadeiro adorador, ele não precisa de circunstâncias para adorar. Adoração é o seu fôlego de vida. E essa mulher, ela entendeu esse propósito. E nós vamos aprender um pouquinho sobre ela, que está no livro de Lucas, no seu capítulo 2, no seu versículo 36, que diz assim: Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabara de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade Nazaré. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Quem crescia? Jesus. Então, nós temos várias coisas para aprender com essa mulher. Ana, a profetisa, uma delas. A dor não impediu ela de fazer o propósito no qual ela foi chamada. A dor não foi capaz de apagar a fé dela. A dor não foi capaz de paralisar os planos de Deus na vida dela. Porque ela decidiu consagrar o resto da vida dela no altar, no templo. A palavra do Senhor diz que ela vivia no templo dia e noite. E para nós entendermos o contexto, se nós lermos o capítulo 2 de Lucas, do versículo 22, nós vamos ver que Maria está indo levar Jesus no templo, Jesus bebê, recém-nascido, para apresentar no templo segundo a lei pedia. Vamos ler para a gente ver? Lucas capítulo 2, no seu versículo 22, diz assim: E cumprindo-se os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. Ou seja, estavam indo apresentar Jesus no templo. Simeão, havia uma promessa sobre Simeão que quando ele visse o Filho de Deus, ele morreria, e ele morre quando vê Jesus. E agora nós vamos entrar no contexto de Ana, a profetisa. Ana, ela perde o seu marido, encontra o seu propósito e começa a anunciar o Filho de Deus. Começa a anunciar acerca das coisas futuras, das coisas vindouras. E o que acontece? Essa mulher, ela vivia em oração, aguardando o menino Jesus. Ela vivia em jejuns e oração. Ela entendeu o propósito do Evangelho. Ela entendeu que o Evangelho
nós temos vitória, mas nós também temos luto, mas as dores não podem paralisar o propósito que Deus tem para conosco na terra. Imagino que essa mulher, ela vivenciou a dor do luto, ela enfrentou as dificuldades, porque naquela lei as viúvas, elas eram muito menosprezadas. E naquele contexto, muitas delas viviam de esmola, muitas delas viviam de ajudas, outras voltavam para a casa do parente quando aceitavam e quando tinham parentes. Então, para uma mulher, quando ela perdia um filho ou perdia um marido, era como se elas perdessem o chão. E aquela mulher não se deixou perder pelas circunstâncias que estavam acontecendo ao redor dela. O que ela fez? Ela encontrou dentro da dor dela o seu chamado. E ela começa a ir para o templo. Ela começou a dedicar a sua vida ao templo. Quantas mulheres que já chegam numa idade avançada e já acham que está tudo acabado, que não tem mais esperança, que não tem mais serventia. Mas Ana, ela entendeu o propósito. Opa, eu tenho valor, eu ainda tenho utilidade. Então enquanto eu tiver fôlego, eu vou usar a minha vida para adoração a Deus. Eu vou me dedicar a Deus, eu vou profetizar, eu vou anunciar. Então ela descobriu esse propósito. Quantas pessoas já estão desistindo da vida, às vezes tão novas. Então ela descobriu esse propósito. E uma das coisas também que nós aprendemos com Ana é que ela vivia em constante jejum. Quanto tempo, às vezes, a gente não ouve mais pregações falando sobre a importância do jejum. Nós vamos ver que o povo de Deus, eles jejuavam. Esté colocou o povo para jejuar, Esté jejuou, Daniel jejuou, Moisés, Jesus deixou exemplo para nós. E hoje pouco se fala sobre jejum. E essa mulher, ela encontrou no templo, na adoração, na oração, no jejum, o seu fortalecimento para enfrentar as adversidades. Então, o jejum é uma arma poderosa. Então, eu vou deixar uma pergunta aqui para você. Quanto tempo faz que você não levanta um propósito de jejum? Quanto tempo faz que você não tira algo da sua vida que você gosta muito em prol de se consagrar a Deus? Ou o jejum já não faz mais parte da sua vida, da sua história? O jejum é uma arma poderosa para matar a nossa carne, para matar os nossos desejos, para matar os nossos impulsos e para que nós possamos ser cheios de Deus. O jejum é uma arma poderosa. E ela encontrou na oração o seu refúgio. Ela encontrou no templo. Ela encontrou uma ocupação. Ela encontrou algo a qual ela poderia ser útil. E ela começou a fazer isso com muito amor, com muita dedicação. Ela se entregou. Então isso é lindo, porque nós vamos ver que uma mulher que ela poderia fazer N coisas, ela escolheu dedicar o resto da sua vida no templo. E o que me chama a atenção também, Ana, a profetisa, que vai dizer que ela foi morar com seu marido, casou, ela viveu com esse homem desde a sua virgindade. Então ela era uma mulher recatada, uma mulher modesta, uma mulher que vivia os princípios bíblicos. Então eu acho isso lindo, uma mulher temente a Deus. Então uma pessoa que entende que ela servindo a Deus, ela vai ter perdas, vai ter dificuldade, mas mesmo assim ela se alinhou com o propósito divino. É impossível a gente abraçar o Evangelho de Cristo Jesus sem abraçar as aflições do Evangelho de Cristo Jesus. E outra coisa que me chama a atenção acerca de Ana, a profetisa, é que a Bíblia fala que ela estava ali no templo anunciando sobre o Messias, sobre a redenção. Aqui no versículo, vamos lá,
capítulo 2, no versículo 37. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graça a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então imagina um monte de pessoas entrando no templo e Ana não estava ali para ficar lamentando sobre ela. Ela não estava ali lamentando, ai, coitada de mim, se vitimizando, ai, coitada de mim, eu sou miserável, eu não tenho ninguém, eu sou uma viúva desprezada, não. Ela estava ali no templo falando sobre Jesus. Isso é libertador. Ela não estava falando sobre ela. Ela não estava ali no templo para apresentar ela. Ela estava ali para apresentar alguém que era maior do que ela e que pode tudo e pode todas as coisas. Então esse é o segredo. Ela não falava de si, era uma mulher que não falava de si, era uma mulher que falava sobre aquele que há de vir. Então, quando nós não falamos de nós, as pessoas falam de nós ao nosso redor. Então, por isso que tem um relato dela na Bíblia. Porque as pessoas observavam que era uma mulher temente a Deus, uma mulher piedosa. E às vezes tem alguém aí que você já está com idade, avançada de idade, e você pensa assim, eu não tenho mais utilidade, eu não sou mais bonita, eu não tenho mais valor, né? Porque a sociedade nos impõe tantas coisas. Mas só o que acontece? Você pode escolher hoje. Nossa, eu já estou de idade avançada, mas eu vou fazer alguma coisa para a obra, eu vou fazer toalhinhas e vou dar, eu vou evangelizar, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou entregar panfletos, eu vou cuidar de jovens, eu vou cuidar de moças, eu vou ensinar as moças. Então, assim, encontre o seu propósito em Cristo Jesus. Essa mulher encontrou o propósito dela. E às vezes falta isso na nossa vida, encontrar o nosso propósito. E às vezes as situações de adversidade, de dificuldade, elas vêm até como bênçãos para a nossa vida, para que nós possamos nos encontrar. Então talvez tenha alguém aí que você está vivendo o pior cenário da sua vida. E você talvez ache que não tem mais jeito, não tem mais solução. Saiba que pode ser o melhor cenário. Porque talvez você está olhando com seus olhos naturais, mas se você olhar com seus olhos espirituais, você vai ver coisas sobrenaturais. Então essa é a mensagem que eu deixo para você, que nós possamos ser como Ana, que encontra no meio dos desafios da vida o seu propósito. E o tema da mensagem é o encontro no templo. Porque no templo, aonde ela anunciava, aonde ela profetizava, ela pôde contemplar o menino Jesus. Passou-se tanto tempo, mas a promessa se cumpriu. Então, quero dizer também acerca de promessa. Se tem alguém que está aguardando uma promessa do Senhor, passe o tempo que passar, elas hão de se cumprir. E o nome do Senhor há de ser glorificado. Então, o que nós podemos aprender com Ana? Ana era uma mulher modéstia, era uma mulher temente a Deus, que se guardou para o seu marido e viveu com seu marido. Quando ele morreu, ela resolveu viver para Jesus. Então, isso que nós aprendemos com Ana. Dedique a sua vida ao altar do Senhor, consagre a sua vida ao altar do Senhor. A palavra do Senhor diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. E Ana profetizava acerca de Jesus, acerca da redenção. Ou seja, ela não falava sobre si, ela falava de algo muito maior do que ela, muito além, muito grande, o grande eu sou. Então essa é a palavra para as nossas vidas. Profetiza, busque viver uma vida de santidade. E eu quero propor algo para você que está vendo esse vídeo hoje. Para você trazer à memória quanto tempo faz que você não faz um jejum. E eu quero te propor para você levantar um jejum. Porque tem casta de demônios que só saem com jejum e oração. Então, eu proponho para você que está ouvindo esse vídeo, a você levantar um propósito de jejum, começar a buscar em oração novamente
e consagrar a tua vida no altar do Senhor. Você vai ver quantas coisas extraordinárias você vai viver na presença do Senhor. Mas eu não estou falando de coisas terrenas, não. Eu estou falando de coisas sobrenaturais. Então essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E se você gostou da história de Ana, deixe os seus comentários. Se você ainda não conhecia a história de Ana, a profetisa, também deixe os seus comentários. Não curte os vídeos, compartilhe, não deixe de compartilhar, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal, porque isso vai fazer com que o canal cresça e que o nome do Senhor seja glorificado cada dia mais. Amém?